Estão vistos os destaques do mercado desta terça-feira. Seguimos para a análise com o Luís Catarino. Luís, bem-vindo. Boa tarde. Começamos por Amorrá, apontado nas últimas horas ao Benfica. Podemos começar, para quem não conhece tão bem o jogador. Que jogador é este e o que é que pode acrescentar ao conjunto brunelage? Boa tarde, Pedro. Há pouco iniciaste logo a descrição dele, ou seja, é um avançado que gosta de jogar solto e tem polivalência para jogar flanqueado. Numa versatilidade que tu podias assemelhar ao Amdouni. Não estou a comparar a característica em si, mas pelo menos a ocupação dos espaços das posições base. Pode ser um dos dois avançados do centro que o Lage vai planeando. Ultimamente já viste o Ivanovic com o Pavlidis. Ele pode jogar numa dessas posições, mas é versátil ao ponto de jogar no flanco. Agora, não é um extremo puro. Como nós estávamos, pelo menos, a perspectivar que o Moussa poderia cumprir esse aspecto. Esse sim é um extremo. Este já é mais versátil para jogar na frente ou mais no flanco. Luís, ali nas últimas horas, algumas crónicas a olharem para as características de Amorrá, algumas apontavam para aqui algumas semelhanças em termos de características com o Rafa Silva. Tu partilhas dessa ideia? Ele tem aqui coisas que o assemelham a Rafa, o jogador que já foi do Benfica? Sim, dá para perceber. Essa comparação dá para perceber. Na forma como leva a bola rápido. É um jogador que tem alguma fantasia e por isso consegue também ser criativo nos metros mais adiantados do campo, onde o espaço é mais reduzido. E, portanto, acho que podia ser um jogador com perspectiva de ser craque no Benfica. Agora, é caríssimo. Estes valores que estão aqui a ser colocados são valores bastante altos para um jogador que eu não sei se iria ser tão prioritário assim na coluna titular. Claro que ia ser útil, mas neste momento acho que o Benfica está a constituir uma equipa bastante forte. Já estou aqui a incluir o Sheldrup no 11, mas o Amorrá é podendo custar mais de 30 milhões, era um investimento muito caro, só para ser um recurso do plantel. Mas podia ser um bom investimento, mas a muito longo prazo. Luís, tu tocavas há pouco no aspecto de Moussa, que foi um jogador muitas vezes apontado ao Benfica. Ele, entretanto, renovou o contrato com o Feyenoord. O Feyenoord estaria a pedir qualquer coisa como 30 milhões de euros para fazer o negócio. A Amorrá não será mais barato. Quando olhas para um, quando olhas para o outro, que tipo de jogador é que de facto o Benfica precisa? Olhando para o plantel, que características é que o Benfica não tem e precisa de ter até 2 de setembro? A questão dos atacantes ou dos médios e atacantes com o pé mais forte é um pormenor importante, não sendo o mais decisivo, mas eu acho que era conveniente ao Benfica ter um atacante canhoto. Fosse um substituto para Di Maria, que fizesse mais ou menos o que Di Maria fazia em alguns momentos. Sim, um esquerdino. Podia não ser com a magia semelhante à do Di Maria, embora o Moussa se possa aproximar um bocadinho a essa vertente mais irreverente, e era esquerdino, mas acho que era importante não ter só destros da frente, do meio campo para a frente, para ter outros ângulos de colocação de bola, de invasão do espaço interior. O Moussa aí acho que encaixava melhor do que aquilo que eu vejo no Amorrá, mesmo sendo um bom jogador. Mas acho que o Benfica podia, pelo menos, pensar nessa perspectiva de um extremo. Pensando num extremo para dar 30 milhões, eu acho que não era o Amorrá. O Amorrá é mais pela polivalência que ele pode dar na frente de ataque. Porque 30 milhões é bastante dinheiro. Ou seja, é bom sim, mas não para estes valores. O Wolfsburg pagou entre o empréstimo e agora o ficar com ele em definitivo 18 milhões. Daí estar a tentar puxar aqui para o dobro, sensivelmente, do que pagou. Não é? É assim, eu não consigo ainda prever qual é o investimento que o Benfica vai fazer até ao fecho do mercado, porque se conseguir este jogador ainda conseguir um extremo de uma gama muito alta, então aí o Brunelage fica a esfregar as mãos de contente. Mas parece-me que de acordo com a necessidade do Benfica de ter extremos, investir tudo no mesmo jogador, pelo menos um valor tão elevado no mesmo jogador, para depois chegar a um extremo de uma gama inferior, isso é que eu acho que pode ser eventualmente mal pensado, mas de certeza que toda a estrutura do Benfica está pensada da melhor forma, mas é um bom jogador. Luís, habitualmente constrói-se um plantel com base numa ideia de jogo que o treinador tem, muito cimentada num modelo. Ora, aqui a presença de Ivanovic pode alterar um bocadinho o modelo que se imaginava que fosse o plano A de Brunelage. Se o Benfica for para a frente com esta ideia de 2 avançados, que tipo de jogadores é que têm que estar nessas posições que foram de Sheldrup e de Auschwitz desde logo no jogo de Nice? Faz sentido um extremo mais puro, percebendo que se vai jogar com 2 pontas de lança, ou que se pode jogar muitas vezes com 2 pontas de lança? Neste momento já estamos a pensar também na conveniência em ter mais um avançado do centro, e aí o Amorrá encaixava bem, só que eu estou a ver Pavlidis e Ivanovic, entendendo que o Pavlidis fica,
na dupla de ataque. O Amurra como um avançado secundário, como foi o Amdouni muitas vezes na época passada, mas comprado por este valor, é que eu acho que pode ser um bocadinho delicado. Na questão do extremo, eu acho que o Bruno Lage, eu aceito bem isso, o Bruno Lage gosta da simetria na característica dos médios-aula. Portanto, um que pensa como atacante, como foi o Sheldrop, agora com o Nice, e depois o Auschwitz pensando mais como um médio. Ele gosta dessas assimetrias e acho que faz sentido também para ligar melhor o jogo. O Ivanovic e o Pavlidis, já percebeste, conseguem ser finalizadores na área, também conseguem recuar e vir buscar a bola atrás com definição técnica e capacidade para avançar. Portanto, aos poucos, tu consegues ver. E também foi interessante lembrares esse paralelismo do Amurra com o Rafa. Se nós nos lembrarmos do Benfica campeão com o Bruno Lage, tinha essa assimetria, o Pizzi na direita e o Rafa na esquerda, tinham essa assimetria, um pensando mais para a frente, o Pizzi mais como médio. Claro que o João Félix no suporte ao Seferovic tem características ligeiramente diferentes das do Ivanovic com o Pavlidis, mas parece-me que aos poucos o Bruno Lage já está a encontrar o seu ponto de equilíbrio, também com dois médios que sabem ser protagonistas. Por falar em médios, muito se tem falado de uma possível saída de Florentino, até porque Barrenetxea tem ganho esse espaço que foi de Florentino na temporada passada e nas últimas épocas, bem vistas as coisas. Faz sentido manter Florentino no plantel, percebendo que ele possa ter um papel mais secundário, havendo Enzo Barrenetxea? Já no final da época anterior, eu pelo menos era apologista da venda do Florentino, porque podia encaixar bons valores para o Benfica, com uma venda, entendendo que o Benfica podia partir para outra com uma melhoria do contexto tecnicista do meio-campo. O que se passa é que, de repente, não foi só o Manu Silva que se lesionou, como também o Nuno Félix. E de repente, é importante ao Benfica ter soluções em quantidade também, para a zona central do meio-campo. Portanto, eu não sei até que ponto é que o Benfica pode dar-se ao luxo de despachar um médio-centro, neste momento, por muito que o Florentino possa permitir um bom encaixe financeiro. Mas neste momento só se o Benfica tivesse já rapidamente uma alternativa. Benfica que joga esta noite frente ao Nice, tenta o conjunto encarnado chegar ao play-off de acesso à Liga dos Campeões. Tem essa vantagem de 2-0 trazida da primeira mão, uma vantagem que não descansa, Bruno Lage. É sempre importante e bom jogar em casa. Nós temos um jogo muito importante para nós amanhã. E o apoio dos adeptos é fundamental. A eliminatória está longe de estar decidida. Nós temos ainda uma tarefa a concluir e, como tal, temos que entrar com enorme determinação. Por isso, fundamental o apoio dos adeptos e a nossa entrada determinante para vencer o jogo e seguir em frente na prova. Ao lado de Bruno Lage esteve Samuel Dal, o lateral que deixou o aviso na abordagem à recepção ao Nice. Of course it helps. We have the advantage, but it's far from over, and we have to do the same good game as we did the last time, and hopefully win. That's the goal for every game, to come out on the winning end. Jogo a partir das 8 da noite no Estádio da Luz, vantagem aparentemente confortável. Luís, tiveste a oportunidade de estar nos comentários ao jogo da primeira mão, do Nice que vem também outra vez muito desfalcado para a Luz. Como é que o Nice pode surpreender o Benfica, sabendo-se esta vantagem, que aparentemente é confortável para a equipa portuguesa? Eu acho que o Nice vai sempre partir de uma política de jogo em que vão esperar mais para depois ter campo aberto. Sim. Para as galopadas rápidas do Mofi e dos outros atacantes. Eu acho que o Nice não vai mexer muito no seu 11 inicial, daquilo que foi visto na primeira mão em França. O Benfica é muito melhor equipa. O Nice ainda não conseguiu reestruturar tão bem o plantel assim depois das saídas dos jogadores mais importantes e das lesões também, que são muitas, sobretudo no centro da defesa. Não me parece que o Nice esteja num momento a ponto de conseguir assustar com consistência o Benfica, mas acho que o Nice vai sempre partir de um pressuposto em que vão jogar recuados e ataques rápidos. É a velocidade dos atacantes que eles mais vão procurar. E imaginas que o 11 do Benfica vai ser o mesmo, Luís? Actor está disponível. Isso pode mexer alguma coisa ou faz sentido ir a jogo com os mesmos? E no caso da posição de Actor foi Sheldrop a ser titular no sul de França. Eu acho que o 11 vai ser o mesmo. Exatamente o mesmo, sim. A questão do Actor até é interessante, porque se tem falado muito do Fenerbahçe, que vai jogar antes. Sim. O jogo é às 6. Ia-te perguntar isso, para te perguntar diretamente, admitindo que o Benfica vai passar, sendo o cenário mais provável, quem pode ser o adversário mais interessante? Entre Fenerbahçe e Feyenoord, quem é que pode trazer menos problemas ao Benfica numa eliminatória a dois jogos? É quase ela por ela.
Tanto o Fenerbahçe como o Feyenoord perderam muitos jogadores importantes. O Feyenoord simplesmente foi mais rápido a suprir as vendas. As saídas dos jogadores nucleares, que foram várias. O David Ansko, por aí fora, foram muitos. O Igor Paixão, que saiu. O Igor Paixão, que foi para o Marselha, que foi um dos melhores extremos da Liga Holandesa. Portanto, foi de cima a baixo que o Feyenoord teve que renovar o plantel, mas conseguiram renovar. Embora ainda não estejam com muito tempo de trabalho com o Van Persie. O Fenerbahçe acho que ainda precisa de muitos retoques para ter uma coluna mais consistente. Eu acho que o Feyenoord pode estar mais próximo daquilo que o treinador pretende, o treinador respectivo, mas é ela por ela, porque o Fenerbahçe ainda por cima agora vai jogar em casa, com o apoio do público, e é sempre uma equipa que estrategicamente com o Mourinho vai ser forte. Eu ia pegar precisamente nessa deixa de que forma é que Mourinho, sendo muitas vezes letal, tem sido assim ao longo da carreira, dentro de um contexto de eliminatórias, de que forma é que isso pode ser desinteressante para o Benfica? Em 2 jogos, como é que o lado estratégico de Mourinho pode ou não influenciar num possível encontro entre as duas equipas que até já se defrontaram nesta pré-época? Sim, agora já tem o Skriniar, portanto vai ser um jogo diferente da Taça Eusébio, necessariamente por toda a envolvência. Seria um jogo diferente. O Fenerbahçe ainda tem que recuperar a eliminatória contra o Feyenoord. Mas estrategicamente estou à espera de ver o Mourinho claramente a identificar bem os alvos e os pontos fortes e fracos do Benfica, para depois aí exponenciar a própria equipa. Agora acho que o Fenerbahçe em si ainda tem que reforçar-se bastante, sobretudo no meio campo. Acho que ainda falta ali alguma coisa ao lado do Fred para a equipa ter mais robustez. Jogo a partir das 6 da tarde, em direto na Sport TV. Luís Catarino estará nos comentários a esse duelo em Istambul, entre o Fenerbahçe e o Feyenoord. Deste duelo vai sair o potencial adversário do Benfica no play-off, sendo que os neerlandeses venceram por 2-1 na primeira mão e por isso são em vantagem para o jogo desta tarde. Mourinho quer seguir em frente e chegar ao play-off. Vamos olhar agora para o Futebol Clube do Porto, se bem que aqui Luís fazendo a ponte para o caso do Nice, porque o próprio treinador do Nice reconheceu que o Pablo Rosário está mais com vontade de ir embora do que ficar propriamente no Nice. Seria uma boa opção para o meio-campo do Porto? Acho que seria. O Pablo Rosário também tem esta questão de não ser um jogador exageradamente caro entrando no fim do contrato. Estamos a falar de um médio defensivo. Sim, mais de características defensivas de pressão e recuperação, cobertura. Porque ele tanto pode jogar, imaginando o Porto, na posição do Varela ou mesmo na do Froholt, porque ele também entra bem. Eu até imaginei que o Pablo Rosário, em tempos, fosse um médio que tivesse mais alcance internacional, porque ele gosta disto, de chegada na área, para concluir no seu auge no futebol neerlandês, ele tinha isto. Ele chegou mais tarde aos treinos do Nice também pela participação na Gold Cup, pela seleção dominicana, que é a que ele representa, mas consigo ver facilmente um jogador que se adapta à posição 6 como à posição 8. Por isso, um jogador que podia ser útil ao Farioli. Já o conhece. Sim, tu olhas para o meio-campo do Futebol Clube do Porto e, de facto, parece que ainda falta aqui alguma peça, Luís. Ou estaremos a falar, sobretudo, da tentativa e da necessidade de dotar de maior profundidade o plantel. Mais do que gente para entrar no 11, estará à procura de gente para dar mais quantidade a este plantel. Sim. Varela ontem faz um belo jogo contra o Vitória, não é? Quem? Desculpa? O Alan Varela fez um belo jogo. O Alan Varela fez um excelente jogo, mas entretanto já se perceberam que também os sedentários vão sendo encaminhados para fora do Porto e, portanto, há essa necessidade de cumprir o requisito da quantidade. Obviamente, alicerçado à qualidade, entendendo a forma como o Farioli planeia a equipa para pressionar muitas vezes forte e ter sempre essa competência da pressão assegurada, o Pablo Rosário podia entrar bem, pelo menos com um valor que o Farioli já o conhece do Nice, que podia facilmente acrescentar nesse parâmetro. Portanto, ainda não sei até que ponto é que parâmetros criativos vão ser assegurados para compor o plantel do Porto. Ainda não sabemos bem como é que vai ser a situação do Rodrigo Mora, se ele sair, quem é que chega em alternativa, ou se o Farioli simplesmente quer jogadores de corrida, pressão, mas isso pode ser pernicioso. Luís, por falares em mercado, provavelmente esta lesão do Martim pode indicar uma urgência maior para a questão do lateral. Tem-se falado que Zaidu pode sair, que o Porto já andava à procura de um lateral. É uma necessidade que se torna ainda mais urgente depois do que aconteceu ao Martim? Eu diria que sim. Mesmo que não estejamos a falar de lesões do cruzado anterior, de lesões de meia dúzia de meses, mas são lesões que vão complicar logo a entrada do Porto no primeiro terço da época. Porque mesmo quando estes jogadores recuperarem a lesão, ainda não há garantia que cheguem com todo o fulgor que o Farioli prevê
e, sobretudo, para apanhar o comboio dos colegas de equipa, no ritmo que o Porto vai ter. Neste momento tem 2 laterais basicamente disponíveis, que é o Alberto para a direita e o Zaidu para a esquerda. Sim, portanto, por muito que houvesse até uma adaptação do Perpites a defesa esquerda, isso até podia acontecer, mas estando aberta a janela de transferências, acredito que o Porto possa comprar um lateral esquerdo. E há sempre uma questão, e nós não falamos disso do Amorá, até porque em 2026 o arranque do ano será com Cannes, que é a questão dos jogadores africanos, porque as equipas europeias podem ficar sem alguns dos seus principais jogadores nessa viragem do ano. Isso pode ser interessante até na abordagem ao mercado, porque falávamos da questão do Zaidu. Olhando para o plantel do Futebol Clube do Porto, os sinais são bons, Luís, percebe-se? Já tínhamos visto isso no jogo com o Atlético de Madrid. Ontem também. O que é que falta a esta equipa? Faltam peças ainda, na tua opinião? Eu parto sempre de uma indefinição e de uma interrogação em resultado da etapa em que estamos da janela de transferências aberta. Portanto, muitas coisas ainda podem acontecer de vendas e compras, que a direção do Porto necessariamente já tem um grau de certeza ou de convicção maior que o meu, que eu não estou por dentro da mecânica das transferências. Portanto, eles podem prever melhor o que é que vai acontecer no dia 1 de setembro. Como é que vai ser o plantel do Porto nessa data. Porque acho que, sobretudo a questão do Rodrigo Mora, que podia ser entendido como um jogador nuclear da época 25-26, não o está a ser. Sim. E, portanto, se ele for vendido, vai permitir um encaixe financeiro robusto ao Porto, e isso pode significar a compra de outros jogadores. Ontem, Farioli voltou a dizer aquilo que já tinha dito após o desafio com o Atlético, e ele foi importante, é e será importante. Admites que esteja a ser feito um trabalho específico com o Rodrigo para que ele possa ter ferramentas diferentes para um Porto que pede coisas diferentes nas posições onde o Rodrigo habitualmente joga? Admito que ele precisa desse trabalho, sobretudo do ponto de vista tático. Admito tudo neste momento. Eu já vi muitos jogadores com o cariz criativo do Rodrigo Mora adaptarem-se a equipas que pressionam alto. Portanto, o Barça é um exemplo sucessivo desse tipo de jogadores que integram bem. Portanto, não é de excluir por si só um jogador que é tão criativo por não pressionar com o mesmo frenesim do Froholt ou do Gabriel Veiga. Eu podia ser um jogador útil na mesma. Agora, eu se fosse o Farioli não teria tido outras palavras. Eu também respondia assim de forma bem soft, sem criar muitas ondas. Ele é jogador do Porto, vai trabalhando como os outros, ok? Mas parece-me é que ele neste momento tem pouco contexto para tu o veres na equipa nuclear do Porto. Porque tendo chegado o Borja, o Froholt e o Gabriel Veiga não vêm para ser suplentes e estão perfeitamente integrados na ideia do Farioli. Para o Rodrigo Mora ser otimizado, não estou a ver muito cenário. Como é que se deve gerir a expectativa? E nós ontem tivemos a oportunidade aqui no Jogo Grande de percebermos que houve logo ali 2, 3 jogadores. Creio que o Bednarek é o primeiro, depois o PP e o Zaidu também têm logo esse chamamento, digamos assim, de ir ter com ele. É inevitável que se faça essa gestão também de expectativas. De um jogador que chegou rapidamente ao topo. Ele basicamente em 6 meses tornou-se o melhor jogador da equipa e esteve na seleção, conquistou a Liga das Nações. Interessante teres referido o Bednarek, que acabou de chegar. Certo. Mesmo sendo um jogador com papel de líder, que é isso que o Farioli também pretende dele, do Bednarek. Mas acho que toda a gente nos treinos deve perceber o craque que o Rodrigo Mora é. Mesmo o Bednarek, que acabou de chegar, quanto mais aqueles que transitam da época anterior para esta. Eu posso colocar a hipótese do Rodrigo Mora já estar a ser negociado para sair do Porto nesta janela e, portanto, aí todas estas questões iriam ser arrumadas. Agora, ontem levantavas a hipótese de poder estar aqui a desenhar-se um negócio espécie de Kenda. Ou seja, ele já estar, entre aspas, prometido, mesmo podendo ficar mais um ano no Porto, mas a coisa já estar mais ou menos direcionada para sair para um outro clube. E isso já é uma etapa intermédia possível, porque ainda há outra que é ele sair já. Certo. E não continuar no Porto. Continuando no Porto, também concordo perfeitamente com a ideia que tu há pouco lançavas, de ele também se ter que integrar minimamente à ideia do Farioli. E, portanto, isso é treino, é crescimento e às vezes é aguardar pelo tempo certo. Vamos ver quando será o tempo de Rodrigo Mora, ele que ontem não foi utilizado. Ora, vamos olhar para o Sporting, Luís, para percebermos quem é este Yeremay. Não deixa de ser curioso que os clubes portugueses estão a olhar muito para as segundas divisões. Já vimos isso em Inglaterra, agora em Espanha também. Quem é este jogador e o que é que pode acrescentar a este Sporting? Pode acrescentar muita qualidade. No entendimento daquilo que fomos vendo da equipa do Rui Borges, ele seria certamente para a posição mais semelhante à do Pedro Gonçalves. Atacante pela esquerda, pé direito. É um craque,
Neste regime de segunda divisão, não sei até que ponto é que o Deportivo consegue aguentar um jogador destes. Eu te perguntar isso porque o Fabregas creio que é bastante apreciador o como queria-o. Sim. E o Depor recusou, não é? Repara que ele não foi ao Europeu de Sub-21 devido à lesão, porque ele estaria certamente no grupo, no Europeu da Sub-21, da Rojita, da seleção espanhola, e depois, entretanto, até visto o Raul Moro a brilhar, entretanto foi para o Ajax. Repara mesmo o Alberto Moleiro, que estava no Las Palmas, agora patamar de segunda divisão, foi para o Villarreal. Portanto, não é muito crível que um craque destes continue outra vez, mais uma época, na segunda espanhola, depois de ter brilhado no Deportivo. Acho que é um jogador com muita vivacidade, criatividade, irreverente, com coragem atacante, pensa fora da caixa. E, portanto, eu não acredito que ele fique no Deportivo mais uma temporada, mas não sei qual é o peso que a direção tem para o segurar. Mas a chegar ao Sporting podia ser um jogador até com uma margem de crescimento para potenciar uma venda pelo dobro destes valores que estamos aqui a ver. Sim, estamos a falar de 33 milhões de cláusula. Ouvimos o diretor para o futebol do Depor a fechar a porta, mas quando há cláusulas nunca se pode fechar propriamente as portas. De um Sporting que naquelas posições, Luís, habitualmente joga com Pedro Gonçalves e com Trincão. São jogadores que vão muito mais para dentro do que propriamente para fora. Tu estavas-me aqui a traçar a radiografia de um jogador que é sobretudo um extremo. Sim. Isto pode levar a um Sporting diferente, ter um jogador destes no plantel? E onde é que ficarão Pedro Gonçalves e Trincão, numa ideia que pode ser diferente? Sim, repare, ele no Deportivo fazia a ala esquerda com o Obrador, que era o lateral que agora está no Benfica. E o Obrador precisava de atacar, e muitas vezes o Yeremay, alargado inicialmente na esquerda, depois é que entrava no meio para driblar e rematar a baliza. Aquilo que tu dizes é muito conveniente, porque o Pedro Gonçalves normalmente joga um bocado mais centrado na ligação. O Yeremay não é tanto para isso. O Yeremay é para destruir adversários e no abrir e fechar de olhos rematar a baliza ou inventar uma jogada para colocar a bola no avançado. É um jogador que ainda agora fez um excelente 3 Herrera na pré-temporada, portanto foi o melhor jogador do torneio. Neste momento ele tem um contrato até 2030. Sim, porque ele renovou agora. Sim, com mais 3 opcionais. Portanto, ele está muito bem seguro contratualmente pelo Deportivo. Não acredito que seja um jogador barato, até pelo craque que ele é, mas parece-me que se o Sporting conseguisse este jogador, leva às tais alternativas que ele não vê minimamente, pelo menos neste começo de temporada, com o Alisson, depois do Biel. Sim. Portanto, extremos esquerdos destros, a ponto de entrar na dinâmica de segunda parte com convicção. O Rui Borges ainda não tem esse jogador, o Alisson ainda pode estar um bocadinho mais arredado disso. Na altura do Supertaça ele até estava castigado, ainda pela etapa na União de Leiria, mas tenho dúvidas que o Alisson tenha uma consistência de desempenhos em que colocasse o Yeremay abaixo dele. Aí tem-se falado também da possível saída de Jenny Katam e da possível entrada de Jota, e portanto é um Sporting que ainda vai aqui sofrer seguramente alterações. Ora, amanhã, como já falámos neste mercado, vamos ter Supertaça Europeia em Udine. Tivemos a oportunidade para falares com Guglielmo Vicário, guarda-redes do Tottenham, antes desse duelo com o Paris Saint-Germain. A Sport TV já está em Udine para acompanhar a Supertaça Europeia entre o Paris Saint-Germain e o Tottenham, e temos a oportunidade nesta altura de falar com Guglielmo Vicário, o guarda-redes da equipa do Tottenham. Guglielmo, thank you for speaking with us to Portugal. First of all, let me start by speaking about this match. After winning the Europa League, ending such a big drought for Tottenham without titles, you can now win another one in Europe. How are you guys feeling on the dressing room? Yeah, of course we are excited to play this game. Of course we earned the right to play this match because we were successful in Bilbao on the 21st of May. So this is the most important thing, that we earned this right to be here and to have the opportunity to challenge Paris Saint-Germain tomorrow night in such a big final. Of course, everyone wants to win. We need to be ready. We need to be perfect tomorrow if we want to get a big result. You guys have a new manager in Thomas Frank. How are the things going right now? You guys also lost your captain, Son. How is the team kind of rebuilding with the new ideas? Yeah, of course, with Thomas, we are already more than 5 weeks that we are working together. Of course, the ideas and the clear principles of him, we are trying to, absorb everything and to put all our mindset onto the pitch. I think it will be very, very important to follow his instruction during the season. Of course, for tomorrow, he's a big character. He's a big personality for us. He will lead us into big things. As we are speaking to Portugal, I gotta ask you about João Palhinha. How is he going right now with the group? How is he building up with the new teammates?
Oh yeah, João is a big character. I think we needed players of this status, you know, like him. Of course, big experience in football, big experience in England and around Europe. So he's a warm welcome. He's a brilliant guy. We're looking forward to play together this season. And only one last question. You will be playing in your hometown of Udine. How are all of those emotions right now inside you? Yeah, of course, it's an emotional day for me. Of course, I grew up here. I was born here in Udine, so for me it's like a dream that comes true. But after that, all the emotion has to stay apart, and tomorrow there's a big game to focus on to try to win it. Thank you so much, Guglielmo Vicario, guarda-redes da equipa do Tottenham, que esteve aqui à conversa com a Sport TV, ele que vai estar entre os postos amanhã na equipa de Thomas Frank. O jogo vai ter os comentários de Luís Catarino em 20 segundos. Luís, quem é que parte como favorito para o jogo de amanhã? O PSG. O PSG é a melhor equipa do mundo. Sim. Mesmo que tenha sido derrotado pelo Chelsea no Mundial de Clubes, mas acho que foi bastante isolado. O PSG agora vai ter um novo guarda-redes na titularidade, o Chevalier. O Donnarumma não está na convocatória. Pode ir para o Manchester City. E pode ir para Manchester. Vamos ver se é vermelho ou azul. Mas o PSG continua a ser uma equipa diabólica. Não vai ter o João Neves, pelo puxão do cabelo do Cucurella, está castigado. O Tottenham agora com o Thomas Frank está a adotar um registro mais direto, que até pode ser vantajoso para escapar da pressão do PSG, mas são só 20 segundos. Acho que é mais ou menos por aqui. Mas o Tottenham está aos poucos a tentar ganhar corpo como equipa. Tem alguns reforços. O João Palhinha acho que entra muito bem na dinâmica de um médio que defenda melhor que o Betancourt, sim, ou que o Bissouma ou o Sarr. Portanto, acho que pode ser um bom reforço no Tottenham. Vai ser um belo jogo amanhã para veres na Sport TV. A partir das 8 da noite, este Paris Saint-Germain. Tottenham fica por aqui.